Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Antes de assistir essa aula de resoluções de exercício, vocês voltem e assistam a aula teórica para que vocês possam ter um melhor entendimento, tá? Então, vamos lá, né? Se liga na dica, aquela dica que eu sempre dou para vocês. Bom, para trabalhar, né, com as grandezas físicas vetoriais, é necessário que conheçam o conceito, um conceito muito importante que é o vetor, né? Como é que é representado um vetor? Isso aí eu expliquei detalhadamente para vocês na aula teórica, tá? E aí nós sabemos que o vetor, além do seu valor numérico, além da sua unidade de medida, nós temos que atribuir uma orientação, ou seja, uma direção, um sentido, certo? E aí ele fala, né? Isto é, as grandezas físicas vetoriais são representadas por um ente matemático chamado de vetor. Como a gente já viu aí na aula teórica, expliquei para vocês aí como seria esse ente matemático, né? Normalmente, quando falamos de vetor, nós nós representamos ele, né, com uma letra e com uma setinha ali em cima daquela letra, tá? Uma outra dica importante aqui, ó. O vetor possui em si o módulo, expresso por um valor numérico ou intensidade da grandeza. A direção e o sentido são apresentados, né, pela orientação dessa grandeza, tá? Então, isso quer dizer o quê? Um vetor ele vai possuir um valor numérico, vai possuir um módulo, vai possuir uma intensidade, que é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala módulo, quando a gente fala intensidade, a gente está se referindo ao valor numérico, certo? Já a direção e o sentido é a orientação dessa grandeza, é o que faz, né, ser uma grandeza vetorial, tá? Uma outra coisa que muita gente, né, se perde nesse ponto e derrapa feio nas questões de física. Não sabe diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. A grandeza escalar, gente, ela não precisa de uma orientação. Ela é apenas especificada, né, pelo seu valor numérico e pela sua unidade de medida. Já a grandeza vetorial, não. Além do seu valor numérico, além da sua unidade de medida, nós precisamos especificar a sua direção e o seu sentido, tá? Então, as grandezas, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, em relação às grandezas, porque vocês podem se perder aí nessa questão. Então, muita gente esquece disso aí e acaba se perdendo na questão justamente por isso. Então, tenham cuidado, tá? Com essa diferença da grandeza escalar para a grandeza vetorial. Uma outra dica que eu dou aqui para vocês é sobre a questão da orientação, né? A direção e o sentido do vetor. Então, vamos prestar atenção aqui, tá? Nós temos aqui várias retas, né? Várias retas. Isso aqui, a gente tem uma reta horizontal, a gente aqui, dessa forma, é uma reta vertical, e temos aqui as retas inclinadas, certo? Você pode observar que nessas imagens aqui não há aquela ponta de flecha, né? Então, quando não há ponta de flecha, isso significa que é apenas um segmento de uma reta, tá? Quando temos aquela ponta da flecha, isso ali, ele vai representar a direção, ou vai representar o sentido, a orientação daquela reta, tá? A direção, nesse caso aqui, é isso. A direção pode ser horizontal, vertical ou inclinada.
Então, quando não tem essa ponta de flecha, elas são apenas segmentos de uma reta. E isso quer dizer que elas mostram apenas a direção dentro de um plano imaginário, tá? Já aqui, nós podemos observar o seguinte. Essa primeira parte aqui nós temos uma reta horizontal, tá? Temos uma aqui para a esquerda e uma reta horizontal aqui para a direita, certo? Nesse caso aqui, nós temos uma reta vertical, uma para cima, né? Uma reta vertical para cima e a outra uma reta vertical para baixo. Nesse outro caso, nós temos uma reta inclinada para baixo e nós temos uma outra reta inclinada para cima. Aqui na imagem está escrito para baixo, né? Mas na verdade é para cima. Então, agora você consegue perceber que as retas, elas têm um sentido. O sentido quer dizer o quê? Para onde elas estão apontando, para onde elas estão indo, né? Então, nós temos um sentido a partir do momento que nós temos essa ponta de flecha, como se fosse uma ponta de uma flecha, tá? E aí, a gente vai saber qual o sentido dessa reta mesmo, desse vetor, de qualquer coisa, né? Agora, nesse segundo quadro, né, a gente vê com calma essa direção, né, e o sentido dessas retas, tá? Então, vocês têm que prestar atenção que a direção, gente, ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Já quando nós tratamos do sentido, o sentido pode ser para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, né? Então temos vários sentidos aí. Então muita gente confunde direção e sentido, tá? Então eu quero que vocês entendam como é essa questão, é a diferença entre direção e sentido, porque isso é muito importante. Muita gente se perde aí por conta de se embananar, né, com essa questão da direção e o sentido, tá? Agora chegou a hora de praticarmos. Separei algumas questões aqui para vocês, que são questões simples, mas que sempre geram uma discussão, porque a pessoa ela não se atentou aos conceitos básicos, por isso que eu falo para vocês. Tenham atenção aos conceitos básicos. Conheçam esses conceitos básicos para não se perder nas questões, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui. Eu peguei, gente, questões de universidades, tá? De vestibular das universidades. E a gente vai fazer uma comparação entre essas questões e as questões da UESB, porque são muito parecidas, né? Então, assim, se você não quer tentar só o vestibular da UESB, você quer tentar outro, você vai ver aqui a diferença, né, entre as questões de cada vestibular para cada universidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, essa questão aqui foi uma questão da Universidade Federal de Brasília, certo? Observe a figura a seguir e determine os vetores que A tem a mesma direção, B tem o mesmo sentido, C tem a mesma intensidade, módulo e letra D são iguais. Então, olha só, nós temos aqui a figura, né? Temos o vetor A, o vetor B, o vetor C, o vetor D, E, F e J. Cada quadradinho desse aqui, gente, vale uma unidade, certo? No caso, seria o tamanho de cada vetor aqui, né? Então, cada quadradinho desse equivale a uma unidade. Por exemplo, o vetor F, ele ocupa 2 quadradinhos. Então, quer dizer que a unidade dele é 2. Então, ele possui 2 unidades, certo? Então, vamos determinar aqui quais são que tem mesma direção. Então, vamos lá. Mesma direção, olha só. Vamos começar aqui pela letra C e pela letra D. Elas têm quais direções? Elas são inclinadas, né? Então, letra C e D têm direções iguais, inclinadas, tá? Vetor F
e vetor A tem a mesma direção também. Olha só, direção aqui vertical, certo? O vetor G e o vetor B, ele tem mesma direção também. Qual é? A direção horizontal, certo? Então, como fica a letra A? Letra A, E e F tem a direção vertical. Letra B e letra G, né? O vetor B e G tem a direção horizontal. E o vetor C e o vetor D, ele tem a direção inclinada, que muitas vezes a gente pode chamar, né? Pode aparecer para vocês como direção oblíqua. E agora nós vamos analisar, né, quais que têm os mesmos sentido. Olha só. Mesmo sentido, nós já vemos aqui de cara, né? Já vimos aqui de cara o vetor C e D. Tem a setinha, né? A ponta de flecha está indicando aqui para cima, né? Para cima. O A também, o vetor A e o vetor F tem o mesmo sentido, certo? Então vamos ver se tá certo aqui. Ó, A e F, né? O sentido norte, sentido aí para cima. E nesse caso, C e D tem um sentido nordeste. É como se fosse para cima também, tá, gente? Porque nesse caso, nessa questão aqui, ela é como se fosse assim, norte, sul, leste, oeste, entendeu? Mas na verdade é para cima, para baixo, para o lado, para o outro, certo? Na letra C, ela pede aqui a mesma intensidade, o mesmo valor numérico, o módulo, tá? Então vamos olhar aqui, né? Quais têm o mesmo valor numérico? Olha só, o vetor A, o vetor B, né? O vetor F e o vetor E tem a mesma unidade. Se você for observar, o vetor A, B, E e F, eles ocupam sempre dois quadradinhos, ou seja, eles têm duas unidades, né? Enquanto o vetor G, ele ocupa quatro quadradinhos. Olha só, 1, 2, 3, 4. São quatro quadradinhos aqui, né? Então, vamos olhar aqui. Opa. Os que possuem, né, mesma intensidade é a letra, o vetor A, B, E e F, né? Então, como é que a gente pode representar? A igual a B, B igual a F, igual a duas unidades. Enquanto o C e D também eles têm a mesma unidade. Agora eles querem saber, né, quais são iguais, ou seja, aquele vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Nesse caso, né, é o A e F. Eles são totalmente iguais, têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, têm a mesma intensidade, que é o seu valor numérico, né? Então, mesma intensidade, que são duas unidades, né? Mesma direção, a direção vertical e mesmo sentido, né? Bom, vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é da Universidade do Paraná, certo? Essa questão aqui já caiu muitas vezes em alguns vestibulares por aí, tá? Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. Letra A, escalar. B, algébrica. Letra C, linear. D, vetorial. Letra E, NDA. Então, quais são os conceitos? Vamos lá para os conceitos básicos. Uma grandeza escalar, ela possui o quê? Valor numérico e unidade de medida. E na grandeza escalar, nós não precisamos dar uma orientação. Se eu falo que a temperatura de um corpo é 36 graus, você vai entender. Eu não preciso falar que é 36 graus para a direita ou para a esquerda, tá? E na grandeza vetorial, além do seu valor numérico, além da sua unidade de medida, eu preciso atribuir o sentido
e a direção, que é a orientação, né, a orientação daquele corpo, daquele vetor, nesse caso, né? E aqui, nesse caso, nós temos que essa bola, ela tem cerca de 20 metros por segundo, ou seja, é o seu valor numérico, tá? Fala que é horizontal, então atribuiu uma direção, e fala que é para a direita, né? Então atribuiu a orientação aí, que é para a orientação, que é o sentido e a direção, né? Então, nesse caso, nós marcamos aqui como grandeza vetorial, tá? Então, é uma questão bem simples, mas muita gente aí acaba errando por não saber o conceito, né? Acaba marcando que é uma escalar, né? Bom, nós vamos agora para a terceira questão da UESC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia. Desprezando-se a força de resistência do ar, a aceleração de queda de um corpo nas proximidades da superfície terrestre é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, um corpo que cai durante 3 segundos a partir do repouso atinge o solo com uma velocidade igual a v. Após percorrer no ar uma distância h, das grandezas físicas citadas, tem natureza vetorial. Então, galera, vamos lá para as alternativas. Letra A, aceleração, velocidade e força. Letra B, força, aceleração e tempo. Letra C, tempo, velocidade e distância. Letra D, distância, tempo e aceleração. Letra E, velocidade, força e distância. Então, de cara, como grandeza vetorial, nós marcamos a letra A, aceleração, velocidade e força. São as grandezas vetoriais que estão no enunciado. Agora vamos entender por que não a letra B, por que não a letra C, né? Então, na letra B e na letra C, nós temos o tempo. E a gente sabe que o tempo é uma grandeza escalar, né? Então, quando eu falo sobre o tempo, eu não preciso dar uma orientação. Por exemplo, eu pergunto as horas e a pessoa me fala são 15 horas. Então, eu não preciso dar uma orientação. Eu já entendo que é o tempo ali. Então, eu não preciso falar assim, são 15 horas para a direita. Não existe isso, né? Então, nesse caso, é uma grandeza escalar, o tempo. Enquanto uma grandeza vetorial, além do seu valor numérico, além da sua unidade de medida, eu preciso dar uma orientação, que é a direção e o sentido, né? Então, descartamos aqui a letra B e a letra C. Na letra D e na letra E, nós temos o tempo, né, na letra D, a gente já descarta também, né? E temos a distância. A distância, ela não foi citada no enunciado, e ele quer saber as grandezas vetoriais que estão naquele enunciado, né? Então, por essa razão, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora para a quarta questão. Essa questão foi de uma faculdade lá de São Paulo, tá? E ela pergunta o seguinte: são grandezas escalares. Letra A, tempo, deslocamento e força. Letra B, força, velocidade e aceleração. Letra C, tempo, temperatura e volume. Letra D, temperatura, velocidade e volume. Letra E, tempo, temperatura e deslocamento. Ai. Então, a questão alternativa correta é a letra C, tempo, temperatura e volume. Inclusive, quando eu falei na aula teórica, eu coloquei esses 3 exemplos, né? Vamos observar aqui, ó. Força é uma grandeza vetorial, né? Então, a força, ela aparece aqui tanto na letra A e quanto na letra B. A letra B está totalmente aqui grandeza vetorial, né? Que é força, velocidade e aceleração. Essas 3 aqui são grandezas vetoriais, como a gente já viu, né? A velocidade aqui ela aparece na letra D e a velocidade é uma grandeza vetorial. E a questão ela pergunta sobre as grandezas escalares. E aqui
Na letra E fala sobre o deslocamento. O deslocamento a gente precisa dar uma orientação. Então, o deslocamento ele se encaixa como uma grandeza vetorial. Então, eu preciso dar uma orientação. Por exemplo, eu me desloquei 30 metros para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, né, ou para baixo. Então, no deslocamento, eu preciso dar uma orientação. Se eu preciso dar uma orientação, já se enquadra como uma grandeza vetorial. Enquanto a grandeza escalar, eu só preciso do seu valor numérico e da sua unidade de medida. Eu não preciso dar orientação nenhuma. Vamos lá agora para a quinta questão. Essa foi uma questão da UESB, tá? Questão da UESB. Se eu não me engano, foi de 2017, algo assim. Bom, o físico Enrico Fermi era especialista em realizar excelentes estimativas da ordem de grandeza e obter respostas para problemas que pareciam sem solução por ausência de informações. Considerando-se a massa de um átomo de urânio igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 26 quilos, a ordem de grandeza do urânio, do número de átomos existente em 5 gramas de urânio puro é igual a... Bom, então nesse caso, gente, ele quer saber, né, a ordem de grandeza do número de átomos que existem, né, em 5 gramas de urânio puro. E ele dá aqui a massa de um átomo de urânio, né? Então, olha só, a massa de um átomo de urânio é cerca de 4,0 vezes 10 elevado a menos 26 quilos, tá? Então, vamos lá. Para essa questão, nós temos as seguintes alternativas, as opções aqui, né? Letra A, 10 elevado a 24, B, 10 elevado a 23, C, 10 elevado a 22, D, 10 elevado a 21 e letra E, 10 elevado a 20. Então, vamos olhar aqui, ó. Para resolver essa questão, gente, a gente vai utilizar uma regra de 3 simples, bem simples. E depois nós vamos utilizar a ordem da grandeza, como a gente viu nos exemplos aí da aula teórica, tá? Então, é o seguinte, ele dá a quantidade, né, de gramas existente em um átomo de urânio. Então, um átomo de urânio equivale a 4,10 elevado a menos 26, né, quilos. Tá gramas aqui, mas é quilos lá no enunciado, tá? E ele também, ele quer saber, né, em 5 gramas de urânio, então quantos átomos existem em 5 gramas de urânio. Então, a gente faz uma regra de 3 simples. Se um átomo de urânio equivale a 4,10 elevado a menos 23, X átomos vai ser equivalente a 5 gramas. Então, quando eu faço a regra de 3 aqui, o valor que eu achar vai ser a quantidade de átomos presentes em 5 gramas de urânio, certo? Então, fazendo a regra de 3 aqui, né, nós temos que X vai ser igual a 1,25 vezes 10 elevado a 23, né? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B. Por quê? Lembra que nós falamos da ordem de grandeza? Y, que é um número qualquer, ele for menor que 3,16, nós representamos apenas com 10 elevado ao número, né, ao expoente correspondente. Então, nesse caso aqui, demos aqui um resultado, né, temos um resultado de 1,25 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número aqui, 1,25, ele é menor que 3,16, né? Então, a gente conserva apenas esse número aqui, né? A potência dele. Então, 10 elevado a 23. E aí, a nossa resposta correta é 10 elevado a 23, que é a questão B. Certo? Então, galera, se vocês ficaram aí com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, vocês podem me seguir aqui nas redes sociais ou podem me mandar um e-mail também que eu respondo assim que puder, tá? Então,
Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, até mais e um bom descanso para vocês. Abraço, gente. Tchauzinho.